Oi pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do tradicional. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das atividades que a gente faz aqui em casa com o Joshua. Principalmente nessa época de quarentena, a gente tem que ter um pouco de criatividade, né? Porque ficar o dia inteiro com a criança em casa não é fácil, gente. E olha, criança dessa idade precisa de atividade, porque senão eles ficam chatos. Eu proporcionar isso é uma forma de, além de entreter ele, desenvolver a parte motora, sensorial e tudo mais, é uma forma de garantir a paz aqui em casa e a sanidade de todo mundo. Então eu faço de vez em quando essas atividades. Não sou uma mãe exemplo, assim, de que faz 1000 atividades, 1000 coisas, mas eu tentei mostrar pra vocês nesse vídeo algumas coisas que, com objetos simples, coisas simples que você provavelmente tem aí na sua casa, tá bom? A primeira atividade que eu vou fazer é para mostrar a reação química entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. E para deixar mais interessante, eu vou deixar esse vinagre um pouco mais coloridinho. Então o que eu tô fazendo aqui é colocar vinagre dentro de 3 copos diferentes e aí eu vou colocar o corante alimentício de 3 cores diferentes também. Agora eu vou colocar o bicarbonato de sódio dentro de um potinho e eu coloco um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, só para eu formar um pouquinho assim de uma pastinha, que não fica tão esfarelado assim e é mais fácil para as crianças poderem brincar. Principalmente criança pequena na idade do Joshua, o pozinho talvez faça uma bagunça grande, então eu gosto de formar uma pastinha. Agora é só deixar a criança brincar bastante, explorar, eles vão colocar o bicarbonato dentro do vinagre e aí vai subir bastante. Aqui talvez eu deveria ter usado um copo maior, se você tiver um copo mais alto acho que funciona melhor, porque ele espuma bastante, dependendo da quantidade de bicarbonato que a criança coloca. Mas eu usei um copo pequeno e aí vazou bastante, fez uma sujeirinha, mas foi até divertido isso. Depois que perde a graça e o bicarbonato não fica mais fazendo efeito, você tem uma outra atividade ali, né? Então são 2 atividades em uma, que é a criança ficar brincando com a aguinha e trocar de um potinho pro outro, etc. Aí isso você pode deixar a criança explorando bastante. O Joshua ficou um tempão brincando com isso, ele amou. Nessa idade de 2 anos, as crianças amam tirar e colocar coisa dentro de um lugar para outro lugar. E aqui eu usei uma caixinha de M&M's, porque o Joshua ainda não percebeu o que dá para comer, mas aí depois no final ele entendeu como é que funcionava e acabou a brincadeira. Mas eu trabalhei com 3 objetos diferentes. Primeiro eu dei esse conezinho que ele ficou colocando as bolinhas e tentando tirar e colocando. E aí depois eu dei o espremedor de suco para ele e o processador de alimentos e ele ficou colocando as bolinhas dentro. Algumas ele colocava dentro do copo e aí ficava ali dentro, outras ele colocava no buraquinho e aí caía na mesa. Ele foi entendendo esse processo e foi divertido para ele. Se seu filho já come M&M's, ele já entende que isso é um chocolate. Quem sabe faça com algum outro objeto, pode ser bolinha de pompom, pode ser sementinha, grão de feijão, quem sabe. Mas aí você vai adaptando essa brincadeira. A terceira atividade também é muito simples, é só dar uma caixa de papelão. Aqui eu tô usando uma caixa de fralda que tava sobrando em casa, mas qualquer tipo de caixa, quanto maior, melhor. Que ele possa fazer desenho, dar uma canetinha ou giz de cera e deixa ele pintar explorando. Isso é super divertido, o Joshua amou, porque é tão diferente de você dar uma folha de papel. Primeiro porque você está aproveitando algo que ia fora na sua casa, então você não está gastando papel a mais. E segundo porque é um objeto diferente e ele amou. Aí ele começou a entrar dentro da caixa e começou a pintar na parte de baixo, a parte de cima. Ele ficou um tempão pintando, depois pintou por fora. Ele amou essa brincadeira. Eu acho super divertido você dar um objeto para criança que não seja folha de papel. Tenta dar algo diferente, de repente até um pote de plástico de cozinha, que você possa lavar depois. Eu sinto que com o Joshua essa atividade durou muito mais tempo do que se eu tivesse dado uma folha de papel simples. Então ele ficou assim nessa atividade, eu acho que quase uma meia hora também. Ele ficou um tempão, porque ele adora pintar. A próxima atividade que eu fiz com ele foi uma atividade um pouco mais sensorial. Eu coloquei ele dentro de uma caixa grandona, porque simplesmente eu não queria que fizesse tanta bagunça dentro de casa, então eu tinha essa caixa aí, eu esvaziei e falei, deixa ele brincar um pouquinho.
E aí eu coloquei grãos de arroz e também coloquei um rolo de papel higiênico que eu colei com adesivo bem de qualquer jeito mesmo e dei uns potinhos pra ele e aí ele pôde brincar um pouco, mexer, explorar, sentir a textura. Essas caixas sensoriais, geralmente você dá uma caixa menor e a criança fica sentada em frente à caixa, brincando. Mas eu pensei, por que não colocar ele dentro da caixa? Talvez seja uma experiência ainda mais divertida. E aí o legal é que no final você transforma isso em outra brincadeira ainda, que é ele guardar todos os grãozinhos de arroz dentro de um pote. Mas nem precisa ser grão de arroz, pode ser grão de qualquer coisa, pode ser qualquer tipo de experiência. Você pode, de repente, fazer gelatina e aí colocar a gelatina, quebrar a gelatina depois de pronta e colocar ela ali como se ele estivesse dentro de uma piscina de gelatina. Você pode fazer com vários objetos, dá para explorar muito essa ideia dessa caixa. O Joshua, no final, ele guardou todos os grãozinhos de arroz dentro do pote, então ele me ajudou e ele amou e ele gastou um tempão aí também. O Noah também gostou, eu coloquei ele um pouquinho, ele não aguentou ficar muito tempo, porque ele logo já ficou entediado, mas ele também brincou um pouquinho, já dá para aproveitar com outras crianças também. Às vezes até se a sua criança é grande, quem sabe ela goste também. E a última atividade envolve massinha de modelar e o M&M's que a gente usou na brincadeira anterior. Aqui você pode usar uma massinha de modelar que você vai jogar fora depois, porque é difícil um pouquinho de tirar os M&M's, mas aí você pode colocar ou M&M's ou de repente, sei lá, uma florzinha que você catou no jardim, uma folha, ou algum objeto, algum grão de alguma coisa, você pode dar para a criança e deixar ela aí colando na massinha de modelar e brincando com isso. E quando chegou no final, o Joshua já tinha entendido, né, que era o M&M's, ele começou a comer tudo, então a brincadeira essa não durou muito tempo. Você pode ir fazendo essas atividades aos poucos, não precisa fazer todas de uma vez, uma em seguida da outra, como eu fiz, apesar de que o Joshua amou fazer todas na mesma manhã. Mas aí você pode ir variando e adaptando essas brincadeiras todas. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha e dá o seu like, deixa o seu comentário aqui, tá? É muito importante pra mim. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.